Ah, mas isso só aconteceu porque ela estava com aquela roupa. Também com aquela saia curta, ela queria o quê, né? A gente até já se acostumou a ouvir frases como essas. O julgamento preconceituoso por parte de quem acha que temos que nos encaixar nas regras que dizem que as mulheres não têm os mesmos direitos que os homens têm, inclusive a liberdade. Só que não. Definitivamente não. Há poucos dias vimos a repercussão do caso do jogador Robinho, acusado de abuso sexual contra uma garota albanesa que comemorava seu aniversário de 23 anos numa boate em Milão. A notícia se espalhou pelo mundo e soubemos que ele foi condenado pela justiça italiana em primeira instância a 9 anos de prisão por violência sexual em grupo. Sim, em grupo. Porque, além do jogador, outros 4 brasileiros participaram dessa violência que não dá nem para imaginar. É difícil assimilar algo assim acontecendo em pleno século XXI, porque essa foi uma demonstração do que pessoas como essas são capazes de fazer contra alguém, nesse caso, uma garota que estava alcoolizada, sem condições de se defender e sem autorizar conscientemente que o envolvimento sexual acontecesse. Mas não bastasse isso por si só já ser desprezível, quando avaliamos a situação toda, o horror de tudo isso tomou uma proporção gigantesca. Nas escutas realizadas pela justiça italiana, temos uma visão ampliada do que aconteceu naquela noite, e não só isso. Podemos constatar a linha de raciocínio de alguns dos envolvidos, o tratamento dado por eles ao que aconteceu e o desprezo total à vítima, o que é pior. Primeiro de tudo, o que nos choca é a total falta de arrependimento ou de qualquer outro sentimento que mostrasse um pingo de humanidade. As conversas entre eles são de revirar o estômago e mostram homens misóginos e estúpidos, tentando encobrir e justificar o que não tem explicação nenhuma. O objetivo deles é tirar o corpo fora e saber se havia câmeras que pudessem ter flagrado o crime. Só isso, como se nada mais importasse. Em um momento, o jogador diz estar rindo e não estar nem aí porque a mulher estava bêbada e nem sabe o que aconteceu. Em outro trecho da gravação, ele diz que ainda bem que existe Deus, porque ele nem tocou na garota, apesar de seu amigo retrucar do outro lado da linha, dizendo que o viu colocar o pênis na boca dela, ao que ele prontamente responde que isso não é transar, como se estupro fosse só penetração. Uma pausa para a gente respirar e recobrar o fôlego, porque é difícil até repetir essas palavras. A verdade é que eram 5 homens em cima daquela garota. 5 homens adultos, de posses, vacinados e em pleno domínio das suas faculdades mentais. 5 homens que escolheram colocar toda a sua brutalidade em ação, como se tudo que a gente conhece como bom, justo e correto tivesse desaparecido. E foi exatamente isso que aconteceu. Porque nenhum desses 5 homens foi capaz de dizer chega ou basta ou defender a garota dizendo nem pensem em fazer isso. Nenhum desses 5 parou para pensar que ali estava um ser humano. Nenhum dos 5 a protegeu. Nenhum dos 5 levou em consideração que ali estava uma jovem que bebeu muito sim, ela não nega isso, mas que não autorizou que esses 5 a tratassem como lixo por esse motivo. A cultura do machismo, a cultura do estupro é exatamente isso. A culpa é da vítima, porque se ela não estivesse vestida daquele jeito ou não tivesse bebido demais, isso não teria acontecido. Então esses 5 homens decidiram agir como animais, levados por esse pensamento, apesar de que, tenho que salientar, animal nenhum age dessa maneira. 5 vira-latas na rua podem até cruzar com uma cadela, mas um cachorro é um animal irracional que só segue seus instintos, sem juízo de valor e sem moralidade. Mas quando pensamos que esse grupo de homens submeteu essa garota a tudo o que aconteceu, não há muito o que dizer em sua defesa. Eles decidiram agir dessa maneira, se divertiram com isso e continuam sustentando o terrível discurso que diz que a vítima pediu por isso. Até quando isso vai acontecer? Até quando essas pessoas vão achar que podem tudo? Até quando homens como esses vão justificar o que não tem desculpa, querendo dizer que são pessoas inocentes, que foram provocados, que ela parecia querer algo e que fizeram aquilo porque a moça estava bêbada? Por esse motivo, então, eles se sentiram no direito de avançar como insanos sobre ela?
Mas eu tenho um aviso para quem também age e pensa assim. Não, nós não autorizamos ninguém a tocar nos nossos corpos sem que a gente queira. Sim, podemos vestir o que a gente bem entender, e isso não dá o direito a vocês de nos violarem. Sim, nós podemos andar onde a gente quiser, porque temos os mesmos direitos que vocês, e isso não autoriza vocês a passarem a mão em nós ou a nos forçarem a algo que não permitimos. Parem de pensar que vocês podem tudo e nós nada. Entendam que nós não vamos mais nos calar, engolindo esses absurdos e abaixando a nossa cabeça. Nunca mais. Guardem seus órgãos genitais dentro das suas calças e ajam como seres humanos e não como bichos sem controle nenhum. Vocês não são mais nem melhores do que nós, porque temos os mesmos deveres que vocês, portanto, podemos desfrutar dos mesmos direitos, o que nos iguala como cidadãos. Nós mulheres somos livres como vocês, fazemos o que quisermos, andamos por onde nos der na telha, e no dia em que vocês admitirem isso, aí sim, teremos uma sociedade mais justa e poderemos nos sentir mais seguras. É fácil aceitar isso, basta que vocês usem seus cérebros com o mesmo empenho com que usam outras partes de seus corpos. Um homem de verdade pegaria aquela garota embriagada e vulnerável pelo braço, gentilmente, e a tiraria de lá, colocando ela num lugar seguro. Um homem de verdade jamais se aproveitaria do seu estado de consciência alterado. Um homem de verdade jamais faria mal a ela. Infelizmente, não existia ali um só homem de verdade. Havia sim homens cruéis, descontrolados, tomados por um desejo doentio, sem capacidade de sentir um pingo de compaixão. Não há justificativa para o que eles fizeram. Não há justificativa para o que outros como eles fizeram a outras garotas e garotos em situação de vulnerabilidade. Vocês podem usar todos os argumentos que quiserem, mas o fato é que a arrogância transformou vocês em pessoas sem consciência, sem respeito e que agora vão ter que arcar, espero, com as consequências das suas escolhas infelizes. Que a justiça endureça em casos assim, para que pessoas como essas aprendam de uma vez por todas que nós somos donas dos nossos corpos e que vocês só devem dar um passo a mais quando nós, conscientemente, dissermos que sim. Nós não somos máquinas de sexo e objetos expostos para uso de vocês. Sugiro, por fim, que vocês aprendam algo sobre empatia e decência e respeitem nossa vontade, nossa liberdade e nossa dignidade. Meu nome é Vera Nunes. Se vocês quiserem saber mais sobre o meu trabalho, veranunes.com.br.